Como eu comecei com uma maleta, um carro para ir de casa em casa e muitas vezes almoçando bolacha dentro do carro, porque eu não tinha tempo de parar para almoçar. Eu tinha que escolher, ou eu atendia ou eu almoçava. Todo mundo começou de algum lugar. A Renata hoje tem uma clínica linda e maravilhosa. Que uma agenda cheia não é significado de sucesso. Às vezes uma agenda menos cheia, ela vai te possibilitar a ter novas estratégias, novos pensamentos para aí sim tu ter um nível de sucesso maior, que é o que tu deseja. Quando eu arranquei a minha logo da parede, que eu arranquei o meu nome, eu disse, não, agora eu me despeço dessa marca, desse ciclo para dar início em outro. Eu tenho certeza que vai ser algo ainda mais valioso. Agora, quando eu fiz a movimentação da sala aqui, foi logo depois também que a gente teve a maior enchente aqui da Regina. A gente estava num cenário, tá, que não era o melhor cenário. Eu vou aproveitar esse pior cenário para preparar o território para quando as coisas voltarem eu já estar com isso preparado. E eu nunca vou esquecer que o pessoal que estava no processo seletivo lá, eles me falaram, o meu currículo na mão, ela disse assim, Renata, a gente viu aqui que tu não é formada, né? Tu não tem nenhuma formação, graduação e tal, mas o conhecimento que tu tem, a experiência que tu tem é muito maior do que pessoas que já fizeram uma faculdade, que tem um diploma. Se der errado, o máximo que vai acontecer é tu voltar para onde tu já está. Pode sim te levar para lugares extraordinários, como pode te fazer enxergar que onde tu tá é um lugar que tu quer permanecer. Se tu não for a tua inspiração diária, quem vai ser? Empreendedora, mentora de mulheres e palestrante. Atua na área da beleza há mais de 10 anos, onde construiu uma carreira sólida e de referência no mundo da beleza e dos negócios. Investiu em empresas no segmento da beleza, sendo uma delas a Clínica Runa, localizada em Lajeado, RS, e no mercado digital. Já formou mais de 1.000 alunas através de cursos presenciais e online, e através do digital, suas técnicas chegaram em 5 países. O propósito sempre foi impactar e transformar a carreira de mulheres que buscam crescer profissionalmente e empreender com um negócio de sucesso, conquistando sua liberdade de tempo e financeira. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast É Com Elas. Depois de uma pequena pausa no nosso podcast, nós estamos voltando com os episódios. E nessa fase do podcast, a gente quer ir além das lojas virtuais. A gente vai falar bastante de empreendedorismo no digital, de outras formas, como infoprodutoras, prestadoras de serviços. Então, o É Com Elas cada vez mais quer incentivar a mulher, não importa em qual área, a usar o poder da internet ao seu favor. Então, eu te peço um favor aqui. Se inscreve no canal, essa é a forma de você apoiar o projeto para que a gente possa cada vez trazer convidados e convidadas mais relevantes aqui para o podcast. Então, o seu joinha, o seu comentário aqui conta muito. Além disso, você participar da nossa comunidade, onde mais de 800 mulheres se apoiam, a comunidade no WhatsApp É Com Elas, também pode fazer muita diferença para você. Então, o link está aqui na descrição do vídeo e fica o convite para você. A comunidade é 100% gratuita. E bora pro episódio. E hoje estamos aqui direto de Lajeado. Eu tenho uma conterrânea aqui hoje. Bom dia, Renata, tudo bem? Bom dia, Michi. Bom dia aqui, Brasil. Boa tarde, Alemanha, né? Já essa troca, Boa essa tarde. conexão aí de países. Que coisa boa tá aqui, coisa boa tá aqui contigo, né? E com esse time de mulheres aí maravilhosas para essa troca que vai ser muito produtiva. Bora inspirar muitas mulheres. Sabe o que eu acho engraçado, Renata? Que é uma coisa, eu acho que do Rio Grande do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre. E a galera do Rio Grande do Sul me chama automaticamente de Michi. É tão gaúcho isso, sabe? É tão É gaúcho, é tão legal. automático. Eu acho É tão. automático. Quando tu me mandou o áudio, que a gente não se conhece ainda pessoalmente, gente, vai chegar
esse momento. Mas quando ela me Vai mandou o áudio e sim. me chamou de Michi, eu achei sensacional, sabe? Eu falei, gaúcha, né? As gaúchas me amam de chamar de Michi. Renata, eu quero começar entendendo um pouquinho da tua história. Tu começou a empreender lá na pandemia. Conta pra gente como é que foi. Tu queria fazer transição de carreira? O que que foi acontecendo? Vamos lá, então. Na verdade, eu comecei a empreender, né, modo de dizer, quando eu iniciei o meu primeiro negócio, foi sim ali durante a pandemia, mas me eu trabalho já na área da beleza há 15 anos. Hoje eu estou com 30, né? Eu comecei muito nova dentro desse mercado da beleza, então dei start nisso já ali com os meus 15 anos. E na verdade, de alguma forma eu já empreendia, né? Porque eu fazia os meus atendimentos, eu trabalhei um período somente na parte da beleza, em salão, né? E com os meus 18, eu fiz uma transição que foi sair do espaço onde eu atendia e trabalhar de CLT. Por quê? Porque veio aquela pressão de que a gente precisa a gente precisa ser CLT para ter estabilidade. Aquela coisa que às vezes, né, Clássico, eu né? sei que Clássico. quem às vezes pensa em empreender, às vezes trabalha CLT, tem essa insegurança de que, eu preciso ter estabilidade, eu preciso ser CLT. Porém, eu já sentia no meu coração que a área da beleza sempre falou muito mais alto, né? Sempre foi algo que eu sempre gostei muito, eu sempre vivi isso no meu sangue. Então, foi quando eu decidi que eu não ia abandonar a área da beleza. Então, desde então, eu trabalhava, mas eu continuava os meus atendimentos, né, em paralelo ao meu outro trabalho. Com 22, na verdade, eu mudei de Teutônia e vim para a cidade de Lajeado. Não me pergunte o porquê, não era um sonho que eu tinha mudar e vir para Lajeado, mas eu sempre digo que existem propósito em tudo que acontece na nossa vida, né? E eu Concordo. vim para cá porque algo me trouxe para cá, porque na verdade a minha caminhada ela ia se fortificar aqui. E aconteceu de eu comprar o meu apartamento aqui, vim embora para Lajeado, sem conhecer ninguém, sem ter muitos contatos, não tinha amizade, família aqui. Eu saí do meu emprego de CLT e assim, entrei de cabeça nisso, Porque né? tu escolheu Lajeado. Não sei, não foi É eu aquela que coisa de escolhi, destino, foi não isso, foi, foi não tem Lajeado que me explicação. escolheu, exatamente, e que me escolheu e que me acolheu, né? Foi uma fase muito incrível, assim, porque eu acho que a mulher, ela ter isso de poder ter essa independência, poder ter hoje uma jornada que ela conseguiu trilhar, né? E se olhar para trás e se orgulhar de dizer, não, eu consegui chegar aqui com o meu esforço, isso é muito bacana. E quando eu falava para as pessoas assim, eu tenho 22 anos, meu Deus, 22 anos, só 22, e tu já tá aqui, tu já tá sozinha fazendo toda essa movimentação. Não digo que foi fácil, não foi fácil. Um momento da minha vida que eu aprendi muito, que eu amadureci muito, e que eu aprendi a valorizar coisas pequenas, né? E dentro disso, a minha vinda para cá, eu vim na verdade para morar e fui atender em alguns locais, fiz parceria com alguns locais e fui atender. Porém, chegou um momento que eu tive uma proposta, olha como são as coisas, né? E que eu digo que a gente precisa estar preparado espiritualmente também para as oportunidades que batem na nossa porta. E eu tive um convite de uma pessoa para abrir uma sociedade, para montar um negócio, para ser sócia. Vamos abrir um negócio em sociedade. Eu falei, bora, vamos, né? A gente fez toda a movimentação, a gente olhou salas, a gente planejou as coisas ali, organizou. E quando foi para tomar a decisão, ela disse, Renata, eu não tô me sentindo preparada, eu não quero fazer isso agora. E eu disse, não, eu quero. Eu já movimentei tudo isso, eu já criei isso, então assim, eu vou, né? Vou sozinha mesmo, já. Vou sozinha Agora mesmo, eu vou. com certeza. Então eu tive, óbvio, muito apoio assim da minha família de dizer, né, não, Renata, tu vai conseguir, vai dar certo, tu chegou até aqui e tu vai conseguir, né? Então foi Deve dar um aonde, frio na barriga, né? Porque tu com ia, tu certeza, ia com alguém e daí a gente tá falando de aluguel de sala, tá toda falando uma de mudança. investimento e tu ir sozinha, E dá-lhe um frio no aí que vem estômago. o detalhe, né, Misha? A parte da pandemia, né? Que veio nesse mesmo momento quando eu montei ali, quando eu estava com o meu espaço pronto, veio pandemia, né?
Eu lembro que eu fiquei, acho que 15 dias com a sala, assim, fechada, né? E foi um momento também que me deu aquele start do quanto é importante hoje o digital. Por quê? Foi aí que eu comecei a movimentar, de fazer algumas lives com outras profissionais de outras áreas. Comecei a trazer mais isso e aparecer mais também. Logo depois disso também eu tive convite da Univates, que é uma universidade aqui, para poder dar curso lá, que é dentro da educação continuada que eles têm ali, né? Então eu fui para lá ministrar curso. Então tudo começou a fazer muito sentido e realmente assim as coisas fluíram muito bem aqui, né? Então por isso que eu digo que Lajeado me escolheu e me acolheu. Então Lindo, lindo. essa minha jornada aqui começou em algo meio inesperado, né? Mas ao mesmo tempo que foi uma transformação, assim, um crescimento muito grande. E eu tenho certeza que tudo que eu sou e que eu conquistei hoje tem muito a ver com isso, né? E tá conquistando, hein? Porque essa mulher tá construindo um império, gente. Eu vou pedir para ela contar. É clínica, é loja, é curso online. A gente se conheceu e eu comecei a pesquisar a vida dela e eu falei assim, gente, essa mulher tá construindo um império. O que que é isso? Eu quero muito ouvir a história dela. Mas eu queria voltar um pouquinho pra gente falar de um ponto, Renata, que eu acredito que nós, como mulheres, a gente às vezes se perde no meio do caminho, né? Tu falou ali que Lajeado te escolheu. E é uma coisa que eu ando trabalhando muito na minha vida, é esse feeling da mulher, né? A mulher, ela tem algo que a gente não pode deixar de perceber, que é esse feeling de saber ali, de alguma forma, por onde tem que ir, o que fazer. Eu acho que muitas mulheres se perdem no meio da loucura da vida e ignoram esse feeling que tu teve, né? Eu sempre digo que eu sempre fui uma pessoa assim que tive os pés muito no chão, né? Mish, tudo que eu fiz assim foi muito pensado, mas também justamente sem perder as oportunidades e acima de tudo sem perder a minha essência, né? A essência da Renata que começou de baixo, da Renata que começou no simples, mas também de conseguir ver as oportunidades e entender o que tu consegue fazer, como tu consegue transformar um momento ruim da tua vida em um degrau de crescimento, né? Então, para mim foi muito essa virada de chave. A gente teve uma pandemia, a gente teve um momento difícil, ou eu me abalo, ou então eu uso isso para um crescimento que talvez lá na frente vai me ajudar muito, né? Eu desenvolvi muito a minha parte de comunicação, que eu tinha muita dificuldade de gravar, de aparecer, e eu desenvolvi muito isso, né? Porque eu comecei a gravar mais conteúdo, eu comecei a aparecer mais. Por quê? Porque eu não podia estar no atendimento, então eu tinha que achar uma forma de continuar sendo vista. Foi isso que também me ajudou muito no que hoje eu faço, na parte dos conteúdos, na parte de gravação, na parte da minha comunicação. Então, de poder né, em momentos, palestrar em eventos e assim me sentir extremamente confortável num palco, coisa que para mim era algo que, nossa, é muito estranho isso, né? Mas eu preparei o meu psicológico, o meu emocional para entender que isso faria parte do meu crescimento e da minha carreira profissional. Então, acho que a gente tem que trazer isso também, né, para nossa realidade. Sensacional. E a gente tem aqui no É Com Elas, lá na nossa comunidade, tem muitas terapeutas, eu vejo bastante lá, bastante mulheres que fazem atendimento online ou atendimento físico, médicas. Conta um pouquinho da tua jornada, como é que foi sair do físico, não sair porque tu não saiu, né? Hoje tu junta tudo, mas Tudo. como que a mulher que está nos escutando, que também tem esse receio de, ai, como eu vou ser vista, como eu vou aparecer, como que tu conseguiu usar o digital para alavancar o teu negócio, alavancar a tua clínica, agora tu tem loja, agora tu quer começar tu me falou, né, que vai começar a falar de Instagram, por isso que eu falei, ela vai construir um império. E é muito legal, quando a gente entra no teu Instagram, eu vi ele usa situações com as clientes, tu tem uma boa comunicação, como que foi desenvolvido tudo isso? Que dicas tu pode dar pra mulherada aqui? Eu acho que uma das coisas bem importantes que a gente precisa pensar hoje é que a maioria das pessoas, elas estão aonde? Elas estão ali no digital, né?
É difícil hoje ter alguém que não tem um Instagram, que não tem rede social, que não tá ali, que não consome parte disso. E o que eu sempre pensei, o que eu sempre tive muita vontade, eu sempre pensava que a gente ter um negócio só em mãos, isso também foi algo que a pandemia me fez enxergar, se eu ficar somente no meu atendimento e algo acontecer, como que eu vou continuar produzindo se eu sou a máquina, né? Se eu sou a operação toda do negócio e eu vou precisar me ausentar. Então, eu não consigo estar no atendimento, né, o tempo todo. Eu não consigo produzir, e não só eu, nós, né, a gente não consegue produzir 24 horas por dia. A gente tem um certo limite, né? Então, como que eu consigo trazer outras, vamos dizer assim, trazer outros braços para o meu negócio que possa agregar de forma financeira, que possa agregar em tudo. Eu sei que hoje o medo, a insegurança de aparecer, de falar é muito comum, mas é algo que, sem dúvidas, hoje é muito importante para todos os negócios, né? E também eu sempre tive a vontade de ter a minha liberdade. Quando eu falo em liberdade, quando eu falo em sucesso, às vezes as pessoas questionam assim, mas o que é o sucesso, né? Ter muito dinheiro? Sim, eu acho que o dinheiro é uma consequência. Para mim, dentro da minha caminhada hoje, é ter a minha liberdade geográfica, é ter a minha liberdade de tempo e também é poder impactar a vida de outras pessoas. Se não tiver isso, não faz sentido, né? Então, isso precisa andar junto. Quando eu decidi que eu precisava ter algo a mais, a primeira coisa que me veio foi desenvolver a loja, né? Que hoje, como eu ministro cursos dentro da área da beleza, eu tinha muita necessidade, muita falta aqui na região, que a gente não tinha produtos para essa área. A gente não tinha produtos para profissionais da parte de sobrancelha, de cílios. Então, eu fui pioneira em trazer isso para fornecer e para vender aqui para os profissionais, né? Claro que hoje a gente tem a internet, a gente tem muitos acessos a isso, mas foi algo que eu falei, não, eu preciso trazer isso porque eu preciso facilitar para as minhas alunas. Então, foi algo que eu já estendi ali o meu negócio, né? Saí só do atendimento e já vim para isso. Além disso, eu fui pensando na possibilidade de, se eu tenho meu conhecimento que eu entrego de forma presencial, por que não levar de forma online? Já que eu tenho tantas pessoas de outros lugares que me conhecem também, que às vezes me acompanham, que mandam mensagem e que não podem estar aqui. Assim como a gente está fazendo hoje, né? Eu estou aqui no Brasil, mas eu estou em contato em outro país. E isso é o quê? Isso é a internet, isso nos possibilita fazer, né? Essa troca tá presente em outros lugares. E aí foi onde eu decidi desenvolver os meus infoprodutos e ir para o digital, né? Eu comecei a estudar sobre isso, a entender um pouco como funciona esse mercado, que é algo assim muito amplo, né? Sim. Mas eu comecei a estudar um pouco para entender o básico por trás disso. Confesso que, assim, os meus primeiros cursos ali que eu gravei tudo sozinha. Uma ring light ali, um tripé, coloca celular, grava, edita, sobe na plataforma. Então, assim, claro que tem muita coisa por trás para te conseguir lançar um infoproduto, né? Sim, Mas sim. com certeza é algo que também me fez crescer. Hoje, eu nunca imaginei que eu teria alunas em 5 países. Eu nunca imaginei me conectar com pessoas de outros países, mas isso foi o digital que me fez ter essa Abre, eu possibilidade. falo que o digital abre, assim, tantas portas que Muito. é impressionante. Se tu souber, tá com a mente aberta, tá pronta para receber essas oportunidades, são Muito. inúmeras. Então, assim, foi uma das coisas, né, que me fez levar a essa mudança. Cada vez, assim, foi um crescimento. Eu brinco que a gente lançou ali, foi um material bem, bem simples, assim, que vamos ver como que vai ser, assim, eu acho que a gente fez, assim, meio que no teste, digo que na brincadeira, assim, e a gente vendeu mais de 2.000 cópias O quê? desse, Sério? desse material ali, sabe? E eu fiquei, cara, então realmente funciona, né? Então funciona, o digital ele funciona. E aí foi onde eu comecei, tá, agora eu vou gravar um curso. Tinha dias que eu gravava em torno de 12 aulas em uma tarde. Porque assim, eu tinha um roteiro, eu sentava, eu colocava para gravar e aqui, ó, grava, vai até altas horas editando e
e faz acontecer. Então, querendo ou não, assim, é uma possibilidade. Hoje nos abre muitas portas, né? Que nem tu disse. Hoje o digital, ele tá aí, eu acho que tem uma baita oportunidade. Eu sei que tu também vive um pouco esse mundo aí. É fantástico. A É gente... fantástico, né? Eu percebi, você falando, eu percebi bastante, assim, essa característica que tu tem, tu vai lá e faz, né? Tu não fica Uhum. de. Tu falando ali, eu sei o quanto é difícil gravar. A gente precisa estar numa boa energia, cansa pra caramba. E aí, tu Muito. falando que várias vezes tu pegava. Não, eu vou fazer, vou gravar. Eu acredito que muita gente fica no. Ai, tem que ser perfeito. Ai, eu tenho medo. E não conta É. pro mundo, não divide com o mundo que tem pra dividir. Isso, e até mesmo em rede social, né? Hoje eu vejo assim que tem muitas profissionais e é por isso que me surgiu o desejo, porque hoje eu tenho muitas profissionais que me procuram não por técnica, mas eu já tive profissionais de outras áreas, de farmácia, de terapia, tem uma que ela é da área de ginecologia, nutrição, que já me pediram, Renata, tu podia fazer uma mentoria para auxiliar profissionais, né, empreendedoras, a como fazer isso, a como entrar, a como ter uma autoridade no Instagram, como cuidar disso, né? Porque hoje o nosso Instagram, ele é a nossa vitrine, ele é o nosso local onde a gente expõe todo o nosso conhecimento. E a gente precisa saber usar de forma estratégica. Então, se o teu Instagram, ele não está te dando retorno, ele não está te dando dinheiro, tem alguma coisa que tu está fazendo errado ou que tu não está fazendo. Então, já fica um spoiler do próximo projeto que está vindo por aí. E realmente o que me fez ter essa vontade de expandir, de não ficar só na área beleza, mas sim de conseguir de alguma forma auxiliar outras profissionais de outros segmentos também a fazerem isso, a usarem essa ferramenta, né? Que é algo que realmente, assim, tem muito potencial, dá para crescer muito ali, dá para fazer dinheiro, sim, com hoje, com o digital, com a rede social. Então, acredito que tem várias possibilidades e agora, em cima disso, assim, que eu estou trabalhando esse novo projeto. Eu acabei de ter um novo filho, que foi aqui a clínica, né, que a gente fez essa Ai, eu quero que mudança. tu conte depois que eu vi ali uns rios, uma clínica linda, maravilhosa, e que tu decidiu deixar a tua marca, né. Eu também quero que tu conte esse ponto, que eu acho que não deve ter sido uma decisão muito fácil, né. Na verdade, isso era uma coisa que, quando eu iniciei, que eu comecei sozinha, né, a minha sala, a minha antiga sala, é aqui no mesmo complexo, na mesma galeria. É uma sala que era, assim, maravilhosa dentro do que eu podia imaginar para mim, que nunca tive isso, né? Mas chegou um ponto que ela começou a se tornar pequena. Ela era uma sala de 47 metros quadrados, assim, eu acho que mais ou menos isso. Então não era uma sala que eu tinha muito espaço, né? E começou uma transição de crescimento, de necessidade de ver outras coisas, né? E eu sei que tu também trabalha muito nisso, tu movimenta muito isso, e pouco que a gente conversou, algo que tu me pontuou foi eu tenho o desejo de fazer as mulheres enxergarem o quanto a gente tem isso aqui na nossa mão como uma ferramenta de crescimento, de não ficar no sempre naquela zona de conforto, né? E aí foi onde eu disse, tá, a gente precisa mudar, a gente precisa sair daqui para um outro espaço. Mas para mim fazer isso, eu preciso fazer uma transição. Porque a Renata que começou sozinha, com o nome Renata Amaral, eu já consolidei o meu nome, eu já fiz o meu nome, eu fortaleci ele aqui. Agora a gente precisa dar um passo diferente. E foi quando eu decidi mudar, né? E tive a oportunidade de vir para uma outra sala, que hoje é 180 metros quadrados, então vamos dizer, 3 vezes maior do que o que eu tinha. E aqui, com essa mudança, eu entendi que sozinho o nosso crescimento ele não é exponencial, que a gente precisa de pessoas, né? E formar isso, trazer pessoas, trazer profissionais, trazer novas ideias, tudo isso sempre foi um desejo muito grande que eu tive. E aí foi onde eu fiz essa mudança. Eu abri mão do nome que eu tinha na clínica, que era a Renata, né? Quando eu arranquei a minha logo da parede, que eu arranquei o meu nome, eu disse, não, agora eu me despeço dessa marca aqui, que eu trouxe até aqui. Eu não me despeço do nome da figura Renata, né? Eu continuo aqui,
mas eu me despeço desse ciclo para dar início em outro, que eu tenho certeza que vai ser algo ainda mais valioso. E foi onde daí a gente desenvolveu, né, a clínica, onde eu vim com a proposta da clínica Runa, que hoje traz a minha inicial, e tanto do nome quanto do meu sobrenome, e também traz esse significado de renovo, né, de união de profissionais. Então, foi onde eu decidi fazer essa mudança, né? Eu confesso que, assim, não foi algo difícil de fazer, porque é algo que eu já tinha em mente, que eu precisava. Eu acho que tem decisões que para o nosso crescimento elas precisam ser tomadas, né? Precisa acontecer, e eu já estava preparada para isso. Então, acredito que quem começa, né? Que tu começa sozinha, que tu começa a empreender sozinha, tu precisa sim fortalecer o teu nome e a tua marca. Só que chega um momento que para o teu crescimento, talvez tu vai precisar fazer outros caminhos. E foi isso que eu fiz. Então hoje a gente está com a clínica que fazem 6 meses agora que a gente mudou para cá. E assim, o feedback que a gente está recebendo assim, das clientes, das pessoas que estão chegando, está sendo muito bacana. Porque justamente foi um lugar pensado não só em atendimento, não só em beleza, mas sim em saúde, experiência e momento de pausa, né? Para que as mulheres que vivem sempre no modo Precisa, né? A gente automático precisa, né? Esse momento de possam pausa. ter esse momento de pausa, realmente de se reconectar, de relaxar, de curtir realmente aquele momento que é só delas, né? Sim. Ah, não tem quem é mulher, a gente gosta daquele momento no salão, de num spa. É um Exato. momento que a gente se conecta com o nosso feminino, né, então acho que tá trazendo aí algo que a mulherada tá desesperada, né, pela É, reconexão com o feminino. A mulher com certeza. trabalhando muito, tomando muitas, responsabilidades, tem perdido um pouco o feminino. Isso. Eu sou É, a prova viva disso, eu falo aqui no podcast, já conversei com algumas pessoas, tô trabalhando muito para me reconectar. né? Às vezes a Renata, gente se pode perde um falar. pouquinho disso, né? Às vezes a gente acaba na nossa rotina, a gente não tira o tempo, a gente se perde até nos nossos projetos. Às vezes é importante a gente dar uma pausa, e isso também foi uma coisa, já pontuando, que eu acho extremamente importante, que eu vejo às vezes as profissionais falando: ah, eu queria muito um outro projeto, eu queria muito crescer o meu negócio, mas eu não consigo. Por quê? Aí já começa a vir aquele pontinho de interrogação. O que está acontecendo, né? Às vezes tem muitas pessoas e profissionais que acham, e eu sempre brinco, eu até tive um post que eu fiz no meu Instagram, às vezes, um dia, que deu assim uma movimentada, porque teve várias opiniões. Eu falo e eu aprendi isso, que com a minha experiência hoje, que uma agenda cheia não é significado de sucesso. Às vezes, uma agenda menos cheia, ela vai te possibilitar a ter novas estratégias, novos pensamentos, para aí sim tu ter um nível de sucesso maior, que é o que tu deseja. Então, eu entendi, eu tive que abrir mão disso também, de parte dos atendimentos. Hoje eu atendo, mas eu atendo uma agenda bem mais reduzida. Por quê? Porque eu preciso estar com a minha cabeça pensante, com a minha cabeça desenvolvendo projetos, estratégias que ninguém vai conseguir desenvolver por mim, né? Então, eu sou a operação da minha empresa, eu sou a cabeça, o cérebro da minha empresa. Então, eu não posso ficar o tempo todo, eu brinco, no mocho. Eu não posso ficar o tempo todo no atendimento. Eu preciso dedicar tempo também para que eu esteja aqui, para que eu esteja pensando, para que eu esteja planejando, desenvolvendo, criando conteúdo, né? E isso é uma coisa que eu acredito que muitas mulheres têm. Uma dica que eu deixo, então, para as profissionais, né, para empreendedores, enfim, mulheres que às vezes têm dificuldade nessa parte de geração de conteúdo, que é uma coisa muito importante. A partir do momento que tu quer gerar autoridade, que tu quer realmente ter visibilidade, que as pessoas te vejam ali com credibilidade mesmo no mercado, a gente precisa sim fazer essa parte de geração de conteúdo. E o que eu sugiro, né? Faz um checklist. Eu tenho um checklist que eu faço semanal das minhas atividades, do que eu preciso fazer, e tira um tempo, que seja uma manhã,
para que tu consiga pensar, para que tu consiga gerar conteúdo, para que tu consiga desenvolver aquilo e já deixar programado, né? Então, hoje, tem pessoas às vezes que me mandam mensagem: Renata, quem é que faz o teu marketing? Eu faço o meu marketing. Eu cuido do Instagram do meu pessoal, do da clínica, do da loja. Então, assim, é eu que faço isso. E tirar esse tempo e também um tempo para que tu possa te inspirar, que tu possa buscar ideias, é muito importante também, né? E eu não digo buscar ideias sempre no perfil de uma profissional que é da mesma área, porque aí que vem também algo que tem que tomar muito cuidado. Às vezes, o buscar ideias em perfil de profissionais da mesma área pode ser uma armadilha para tua comparação. E aí é onde tu, em vez de conseguir desenvolver, te desenvolver como profissional, fazer conteúdo, talvez tu vai começar nessa comparação a ponto de, eu não estava arrumada assim. Eu não tenho esse cenário que a Renata tem. Mas eu não tenho essa clínica, né? Eu não tenho. Então, assim, isso às vezes é o que paralisa muitos profissionais. Paralisa muito, aham. Tipo, isso, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu sei que é clichê, Exato. mas todo mundo começou de algum lugar. A Renata hoje tem uma clínica linda e maravilhosa, Mas mas como comecei? Como eu comecei? exato. Com uma maleta, um carro para ir de casa em casa e muitas vezes almoçando bolacha dentro do carro, porque eu não tinha tempo de parar para almoçar. Eu tinha que escolher, ou eu atendia ou eu almoçava. Então, eu comecei assim, eu não tive o que eu tenho hoje da noite para o dia, né? Foi uma construção. Então, fazer isso, buscar ideias. Hoje a gente tem vários lugares, né? A gente tem aí E várias tem inteligência ferramentas. artificial, né? Hoje em dia, poxa, o que eu falo, não tem melhor momento para empreender do que agora. Quando a gente Exato. começou, Renata, a gente tinha que na unha criar conteúdo. Hoje eu crio 20, 30 conteúdos e aí tu fica ali falando pro GPT, não, seja mais criativo, não sei. Em uma hora tu tá assim lotada de conteúdo, se tu Exato, quiser, não exato. tinha isso. Exatamente. E assim, hoje a gente tem aí, né, por exemplo, hoje o trabalho que tu faz, né, através dos podcasts, é algo muito bacana, porque ali tu tem ideias, tu tem também insights, tu aprende com isso. Então, a gente tem várias ferramentas, né? E então, assim, fazer isso, fazer essa organização, fazer esse checklist das atividades, de conteúdos, do que gravar, e assim, se eu posso dar um conselho, não comece fazendo algo se autocriticando, porque a gente só vai melhorar enquanto mais a gente fizer. Eu não comecei do nada gravando conteúdo e conseguindo gravar 12 aulas em uma tarde. Isso teve muito por trás, teve muito por trás. Então, assim, teve muito conteúdo gravado, teve muitas vezes que eu peguei o celular e fui gravar algo só para gravar, para conseguir melhorar a minha forma de falar, de me comunicar, né? Então, o começo ele não vai ser perfeito, mas se tu não começar com o teu imperfeito, tu nunca vai chegar onde tu realmente quer. Então é aí que muda o jogo, né? É o começar com o que tu tem. E vou dar um exemplo aqui, que quando eu comecei a fazer as gravações, é o que a gente fala, né? A gente se compara muito com o palco, mas a gente não faz ideia do que tem lá atrás nos bastidores para que aquele teatro realmente aconteça muitas vezes, né? E quando eu comecei a fazer as gravações, eu não tinha dinheiro, condição de ter uma equipe para gravar, de investir com a agência, sei lá, 30, 50 mil reais, como eu sei hoje de profissionais que investiram, para fazer gravação de um curso. Então eu usei as minhas ferramentas, que foi uma luz, um tripé, celular e bota a cara para gravar. Várias vezes aconteceu de eu estar gravando, eu ficar horas gravando e depois eu ia olhar o vídeo ter ficado cortado assim, ter Nossa! acabado a memória do meu celular e eu continuei falando porque eu não tinha, eu botava ali, tá, eu vou gravar, eu não posso depender de ninguém, eu não posso esperar por ninguém, eu tenho que fazer. De várias vezes que eu finalizei o dia, eu sentava e chorava dentro do espaço, assim, eu não acredito que eu fiquei 2 horas falando
e o negócio gravou 5 minutos, né? Eu me Então, lembro uma assim, vez, aconteceu comigo também, eu fui na rua, contratei um amigo para fazer uns vídeos, aí cheguei em casa, tinha ficado muito legal. Cheguei em casa, o microfone eu acho que desconectou, estava tudo sem áudio. já passei por isso também, por isso que até eu tô conferindo todo momento aqui para ver se tá ok o áudio. Mas já aconteceu também. E se eu fosse pensar assim, quer saber? Então não é para mim fazer, não vou mais fazer então, né? Eu não teria chegado, eu não teria conquistado, eu não teria construído isso. E eu ainda estou no início, eu ainda estou em processo de construção, de validação desses projetos, né? Mas com certeza eu acho que tu dá um start, tu conseguir fazer, e tem várias formas, né? Não é só o infoproduto, não é vender só algo, um curso, teu conhecimento, mas a gente tem o exemplo, né, do teu negócio hoje também, que é algo que está crescendo muito também. Então, acredito que possibilidades hoje a gente tem muito no mercado, né? A gente, como nós comentamos, a gente quer que as mulheres enxerguem o quanto de potencial elas têm hoje, de serem aí realmente empreendedoras. E quando eu falo em empreender, às vezes as pessoas, e nos cursos também, as alunas às vezes chegam com aquela coisa de ai, Renata, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como montar uma clínica assim. E quem te disse que tu precisa fazer isso para empreender? Empreender não é só isso. Tem várias formas de empreender hoje que tu não precisa começar investindo muito dinheiro. E tu nem deve, tu primeiro Nem testa. deve, concordo. Primeiro testa, valida, deu certo, agora sim tu começa teu investimento, né? Sim. Então, primeiro, essa movimentação precisa acontecer. Renata, eu tô curiosa, porque você tem 30 anos e uma cabeça, assim, uma maturidade, tá construindo muitas coisas desde muito nova. De onde foi de berço ou tu estudou bastante? De onde que vem essa mentalidade que tu tem, que já deu pra perceber que é forte, que é de fazer acontecer, tão nova, tá construindo tanto? Que eu tô assim, maravilhada com tudo que você tá fazendo. Eu não sabia a tua idade até agora. E tô assim, surreal. Primeiramente, parabéns, mas eu quero saber de onde vem isso. Misha, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E eu sempre fui uma pessoa assim de muito, vou usar uma palavra bem comum aqui, né? Mas assim, de meter a cara, né? Como eu acho que eu iniciei muito cedo assim a minha jornada de trabalhar, e eu trabalhava em salão, então eu me relacionava com pessoas mais velhas também, né? Eu não tinha, brinco que eu não vivi muito a minha fase de adolescente dos 15, 18, 20, que é balada, que é aproveitar. Eu não tive muito isso, né? Porque eu estudava, então eu trabalhava num outro período e eu convivia muito com pessoas mais maduras. E eu sempre fui, desde pequena, assim, uma criança muito metida, assim, né? De fazer, de ser muito independente. Então eu acho que isso também fez com que eu amadurecesse muito rápido, né? Que eu começasse a desenvolver um pouco mais essa minha mentalidade. E sim, o buscar conhecimento, eu nunca fui acomodada, eu sou a pessoa que precisa estar sempre em movimento. Né? Eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento, porque a gente nunca sabe o bastante. E eu gosto muito disso. Sempre que eu tenho oportunidade de fazer o que a gente está fazendo aqui, de aprender com alguém, com certeza eu vou estar ali, né? Então, e eu sempre tive assim no sangue essa coisa do empreender, do crescimento, do não. Tem uma coisa que eu sempre levo assim para mim, que eu já falei em palestras também, que desde pequena eu sempre pensava: o que eu vou deixar aqui se um dia eu não estiver mais aqui? Qual vai ser a lembrança que as pessoas vão ter da Renata quando a Renata não estiver mais aqui? Então eu não quero ser a pessoa que passa despercebida. Eu quero, de alguma forma, que seja assim, 3, 5 pessoas, mas que de alguma forma eu tenha feito a diferença na vida dessas pessoas, que eu tenha impactado a vida dessas pessoas de forma positiva, né?
Então, como que eu vou ser lembrado? Quem que eu consegui realmente impactar? Então, acredito que isso também, assim, dentro desse desenvolvimento, e eu sempre busquei me desenvolver muito como pessoa, né, como ser humano. Eu acho que aí começa todo o nosso, a nossa caminhada para um negócio, né? A gente se conhecer, a gente conhecer os nossos medos, conhecer os nossos bloqueios, entender o que realmente faz sentido, o que a gente quer, né? O que a gente se sente, o que te realiza hoje, né? O que te deixa feliz hoje. Então, tu te conhecer, tu ter essa vivência e conseguir observar um pouco mais o teu eu, também faz com que tu consiga trilhar uma jornada, eu acho que mais prazerosa, né? Então, assim, eu venho de uma família muito humilde, né? E eu acho que eu tenho exemplos ali. O meu irmão é um cara que é dos negócios também. O meu irmão, ele tem esse conhecimento, assim, ele sempre foi muito, né, de negócios. Ele trabalha com, assim, na parte de gestão, então ele me auxilia também aqui com algumas ideias aqui para a clínica. E eu tenho um exemplo, assim, meu pai e minha mãe hoje para mim são exemplos grandiosos. A gente veio do muito simples, como eu falei, né? A gente veio do baixo. Tanto que o meu pai, eu tenho muito orgulho de contar isso, porque é algo que realmente, assim, sempre me inspirou muito. Mas o meu pai, ele foi analfabeto até os 30 anos, mais ou menos. Caraca! É. E eu lembro que a gente tinha uma bicicleta e a gente usava, né? O meu pai levava o meu irmão para a escola, eu não ia porque eu era mais pequena. E tudo a gente fazia de bicicleta. Ele trabalhava, ele ia trabalhar de bicicleta, ele levava minha mãe junto. E um dia ele falou que ele queria muito, o sonho dele era fazer carteira de motorista e comprar um carro, para que a gente não precisasse mais andar de bicicleta, principalmente em dias de chuva. Tinha um empecilho, né? Na época, como que eu vou voltar a estudar? Porque não tinha o EJA, não tinha isso. O meu pai, ele foi atrás, ele conseguiu montar uma turma de amigos que também não sabiam ler e escrever, para abrir uma turma no EJA e voltar a estudar. Ele voltou a estudar e fez ali para aprender o principal que ele precisava e conseguiu, fez a carteira de motorista dele, comprou o carro dele. Então, assim, isso é uma coisa muito bacana, né? A minha mãe vem assim, também de muito trabalho, né? Uma coisa que eles deixaram muito, assim, e trazem para nós, sempre que a gente seja muito honesto, né? Que a gente carregue isso da nossa humildade e que a gente nunca perca essa nossa essência, né? Então, é algo que eu vou levar sempre, assim, e que esses exemplos para mim são coisas que marcaram muito, assim, e que me fazem hoje ter orgulho de tudo que eu construí, né? Porque realmente foi do meu trabalho, foi da minha dedicação e foi também de ter família, né? De ter apoio em casa, de ter apoio do meu relacionamento, de incentivar, de ter essa troca e dizer, não, tu sempre conseguiu e tu vai conseguir, né, vai dar certo, então vai lá, a gente acredita em ti. Eu acho que isso é muito importante, assim, É pra muito gente. importante, né? Certo, né? Infelizmente, não é muitas vezes a realidade de algumas mulheres que estão ali, a família não apoia, a marido não apoia, então a gente sabe que às vezes não é a realidade de todas, mas o Exato. que não dá é para não começar, gente, que se você não, assim, não começar, você já sabe que não vai funcionar, né? E assim, eu tenho, né, tem muitas mulheres, às vezes, que hoje eu vivo isso, né? Hoje eu vivo cercada de mulheres, então, na parte tanto de cuidado, de beleza, de autoestima, quanto de profissionais que vêm com esse desejo de mudança, né? Quando vêm fazer um curso que desejam essa mudança. Mas muitas também, e a gente conversou sobre isso lá no início, que é o medo, né? Ah, eu tenho a minha estabilidade, eu sou CLT, como que eu posso empreender? Mas e se der errado? E se não der certo? E se eu começar e não for aquilo? Que eu sempre digo, assim, que é mais um conselho que eu dou, comece. Se der errado, o máximo que vai acontecer é tu voltar para onde tu já está. Mais que isso não vai. Então, a tentativa de sair da tua zona de conforto e dar um passo a mais
pode sim te levar para lugares extraordinários, como pode te fazer enxergar que onde tu tá é o lugar que tu quer permanecer. Mas se tu não arriscar, se tu não tentar, tu nunca vai saber. Tu É nunca vai verdade. viver a experiência de, eu pelo menos tentei fazer isso, né? Eu pelo menos me arrisquei dentro disso a ponto de que agora eu sei o que eu realmente quero, né? Agora eu sei o que faz sentido. Então, acredito que para ti também, né, dentro do teu negócio, acredito que tudo isso, a gente tem um medo no início, né? A gente Até tem um medo. hoje os medos são diferentes, mas é como tu falou, tu mudar de clínica, hoje investir num projeto, às vezes, quantas oportunidades tu vai crescendo e as oportunidades vão crescendo também. A gente está Exato. aqui agora em reunião com pessoas, né, investidores, e começa a dar aquele frio na barriga. Será que eu estou preparada para isso? Será que eu já posso dar esse passo? Então não vai Exato. parar nunca, né? Porque essa é a roda da vida. Eu lembro que quando eu vim para cá, que eu fui chamada na Univates, né, para uma entrevista, eu falei pro Rafa ainda, meu Deus, eles me chamaram na Univates, assim, como que eu vou ir dar curso na Univates? Quem sou eu para dar curso na Univates? E aí o Rafa disse, não, tu vai sim, tu vai lá, tu vai participar ali da entrevista, né, e vai, o teu conhecimento, olha o conhecimento que tu tem. E aí eu fui, fiz uma breve apresentação para eles de como que era hoje, né, do meu conhecimento, de como eu trabalhava dentro de um curso hoje. E eu lembro que, porque eu comecei a cursar estética e cosmética e eu tranquei. Eu não tinha condições na época, né, financeiro para pagar, e também porque não era uma coisa que eu queria seguir a estética em si, né, corporal, essas coisas assim, massagem, enfim. E aí eu disse para ele ainda, Rafa, eles não vão me chamar porque eu não tenho uma formação, né, eu não tenho um diploma na mão. E eu nunca vou esquecer que o pessoal que estava no processo seletivo lá, eles me falaram, o meu currículo na mão, ela disse assim, Renata, a gente viu aqui que tu não é formada, né, tu não tem nenhuma formação, graduação e tal. Daí eu disse, não tenho, eu comecei a cursar, mas, né, acabei trancando, eu não tenho. Daí ela disse, pois é, mas o conhecimento que tu tem, a experiência que tu tem é muito maior do que pessoas que já fizeram uma faculdade, do que têm um diploma. Então, para nós é o que conta. Eu fiquei aquilo assim realizada, por quê? Porque eu acho que tu conseguir passar isso para as pessoas, né? Eu não tinha condições de ter isso, mas dentro do que eram as minhas condições, eu busquei sim me especializar, ter experiência, aprender, amadurecer, estudar, viver aquilo ali, né? Eu acho que a gente precisa viver aquilo ali primeiro, para daí sim a gente estar preparado para passar aquilo adiante. Então foi o que, assim, para mim também foi algo muito bacana de ter essa afirmação de que às vezes a gente, por mais que a gente não tenha tudo que a gente gostaria de ter, mas a partir do momento que tu te dispõe ao conhecimento, a aprender, a evoluir, eu acredito que tudo vai fazer diferença, né? Então, para mim, assim, foi algo muito bacana que aconteceu ali. Eu nunca vou esquecer dessa frase, assim, que foi dita lá, e que com certeza para mim agregou muito. E tem tanta gente, né, que aqui muitas pessoas querem empreender. Ai, tá, eu não sei como é que o algoritmo funciona. Esses dias ainda vi uma moça falando, né, aquelas pessoas que querem que o Instagram esteja perfeito, aí não posta um vídeo para não fugir da cor. Nunca vai fazer acontecer, né? Acho que às vezes é também autossabotagem, né? A nossa mente tá sempre ali, porque tu falou várias vezes essa palavra, né? Sair de desconforto. E isso tu procura Uhum. pelo que tu tá falando até hoje. Eu também. Eu tive alguns momentos na minha vida que eu fiquei muito confortável e fui cobrada por isso. Hoje eu procuro, quando o negócio tá muito bom, eu arranjo um probleminha bom, uma conta nova para pagar, compra um negócio, te mete em alguma coisa que vai dar trabalho para pagar, pra É. gente se movimentar, que senão você para. E é muito engraçado que eu acho que em todas as minhas movimentações, assim, sempre foram em momentos bem desafiadores. Como eu falei, né? A minha vinda para cá, para Lajeado, uma menina de 22 anos, desempregada, porque eu tinha saído do meu emprego. O meu pai e minha mãe, eles
eu lembro que eles comentaram, Renata, a gente não tem condições de te dar algo, né? Mas a gente vai estar aqui para te apoiar se caso tu precisar. Então, essa minha movimentação de vir para cá, a movimentação que eu fiz de abrir o meu primeiro espaço em uma pandemia, sem a certeza de que ia dar certo, mas também com tudo muito organizado a ponto de quanto eu tenho, quanto eu posso investir, quanto eu preciso ter em caixa para poder me manter, isso aqui vai me manter por quanto tempo? Vai me manter por Essa X tempo. clareza da Então, segurança, né? agora, com essa movimentação que a gente fez aqui, foi muito engraçado que foi algo muito parecido. Porque em todas as vezes que eu tentei fazer a movimentação de mudar de sala, né, de ir para outro espaço, o que aconteceu aqui na região? A gente teve enchente. Sim. Então, na primeira vez que eu tinha visto que eu ia mudar a clínica para uma casa, a gente teve a primeira enchente, foi um baque muito grande, assim. Eu falei, não, eu não vou fazer nada disso agora, né? Eu vou esperar, porque eu preciso ver como que as coisas vão ser. Depois, quando foi de novo que eu me animei em fazer, de novo teve enchente. Eu recuei de novo. Agora, quando eu fiz a movimentação da sala aqui, foi logo depois também que a gente teve a maior enchente aqui da região. Lajeado foi bem atingida, não foi? Foi uma das cidades que foi muito bem atingida, né? muito. Então, assim, a gente estava num cenário, tá, que não era o melhor cenário. A gente estava num momento que não era o melhor momento. Aí, o que vem a dúvida? Eu arrisco ou eu permaneço? Aí vem aquela coisa do desafio e da zona de conforto, né? Eu vou aproveitar esse pior cenário para preparar o território para quando as coisas voltarem, eu já estar com isso preparado, com isso já andando. Então foi no meio dessa movimentação e dessa bagunça também que veio a oportunidade aqui desse novo espaço. E eu ainda brinquei com as meninas, porque a gente estava fazendo reforma na sala antiga, né? As meninas que trabalham comigo. E eu falei para ela, será que é muita loucura a gente parar a reforma que a gente começou aqui nessa sala e a gente mudar de espaço? Renata, não, acho que não é muita loucura, mas tu que tem que saber. E eu fiquei com aquilo, eu pensei, não, se Deus trouxe essa possibilidade no meio de tudo que a gente está passando aqui, no meio de todo esse caos, é porque algum propósito maior tem. Então eu sentei, analisei, conversei com algumas pessoas, o que tu acha? Tu acha que seria válido? Tá, peraí, o que eu posso investir aqui? Qual que vai ser o meu custo? Eu consigo fazer isso? Qual é o meu caixa hoje, né? Óbvio que teve tudo isso, mas ao mesmo tempo também teve essa movimentação de não, eu vou aproveitar esse momento que muitas pessoas estão se recolhendo e vou me movimentar. E a partir do momento que as coisas começarem a fluir de novo, eu já estou um passo à frente. Então, em todas as minhas movimentações sempre teve isso, né? Sempre teve um momento ruim para que, não, então te prepara aqui nesse momento, onde a maioria das pessoas estão vivendo uma fase um pouco mais, né, assim, uma fase um pouco mais fechada, um pouco mais recolhida, e use esse momento para que tu comece a construir o que tu quer. Então, às vezes é no desconforto que as coisas acontecem. Às vezes é na nossa pior fase que a gente consegue desenvolver algo que vai ser grandioso. Então, a gente deixa passar despercebido muitas vezes esses detalhezinhos, essas coisas pequenas. Com certeza fazem a diferença, né? E que lá na frente vai fazer a diferença. Talvez agora não faça sentido. E muitas vezes eu me questionei, talvez isso aconteceu contigo também, de te questionar, tá, mas por que isso não deu certo? Poxa, eu me dediquei tanto para isso, eu me dediquei tanto para que isso acontecesse, né? E por que não deu certo? Por que esse projeto não deu certo? Talvez não deu certo porque não era o momento. Talvez não deu certo porque tu não estava preparado. E aí vem mais uma coisa para concluir aqui, que às vezes a gente quer tanto sucesso, né? Às vezes a gente quer o nosso crescimento, a gente quer o nosso sucesso, mas será que nós realmente estamos preparadas para viver o sucesso que a gente tanto deseja? Verdade. Será que a gente está preparado para esse momento? Ou quando isso chegar, talvez isso vai ser algo que, em vez de nos fortalecer, vai nos derrubar.
né? Então, isso é uma coisa que me faz refletir muito, assim, e dentro de todas as coisas que acontecem, né? Eu acho que 100% preparada a gente nunca vai estar, mas acredito que um pouquinho, assim, a gente tem que estar, não, se isso chegar até mim, como que eu vou receber, né? O sucesso que eu tanto quero, quando ele chegar, como que eu vou receber? Eu Estou falo que preparada? eu falo que o empreendedorismo é como se fosse um videogame, né, ele, tem as fases e você tem Muito. que passar pelas fases, e aí vai ter ali a hora, ali enchente pra ti é o chefão que fala, e aí ela conseguiu passar daquele momento, ok, tá pronta para o próximo degrau. É um processo que vai te testando, e eu falo que parece que te testa de dentro pra fora. Por isso que não é para todo mundo, por isso que não é todo mundo que tem sucesso, que atinge o desejo, né, então muitos querem, mas poucos podem, porque tem que trabalhar, assim, é uma transformação de dentro para fora, na minha opinião. Muito, muito. Eu acho que os desafios, assim, de quem empreende são desafios diários, né? Mas eu acredito também que a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a se fortalecer para que a gente consiga passar por isso, né? Essa semana ainda eu tive uma reunião e a gente estava falando sobre isso. E eu ainda tenho muitas coisas a melhorar dentro do meu negócio, em parte de gestão, né? Enfim, tem várias coisas que a gente às vezes é muito boa em uma coisa e tem outras coisas que a gente precisa delegar. A gente não é 100%, né? E eu vejo hoje, assim, eu tenho um pouco de dificuldade nisso em alguns pontos. E aí não, mas espera aí, eu preciso entender por quê? Porque a oportunidade surgiu de ter essa mudança, de ter esse espaço, de ter a clínica. Mas será que eu estava preparada para todo esse mundo da gestão, todo esse mundo do negócio? Talvez eu precise me fortalecer mais para isso. Mas eu não vou fazer com que isso me paralise a ponto de, ai, não, acho que eu sou fraca, ou que eu não sou boa o suficiente, ou não vou gravar, eu não vou aparecer, eu não vou fazer porque eu não sou boa o suficiente. Porque eu não tenho conhecimento suficiente para compartilhar, né? Então, sempre vai ter o medo, a insegurança, mas também a certeza de que se tu tentar, a chance de tu chegar onde tu quer é muito maior. Do que se não tentar, né. Conta, ô Renata, agora a gente já tá se encaminhando aqui para o final, eu quero que tu liste aí esse império que tu tá formando aí, porque eu já até me perdi de quantos negócios tu tá, quantas empresas tu tem. Conta aí mais detalhadamente pra gente. Então, hoje eu tenho a clínica, né? Eu tenho o nosso espaço físico aqui. A gente tem a clínica com mais profissionais hoje que atuam aqui conosco, que é voltado para a parte da área de beleza e saúde, né? Além da parte de procedimentos, de serviços, nós temos aqui na clínica também a nossa academia de curso, né? Que a gente tem os cursos presenciais que acontecem aqui em Lajeado, na cidade de Lajeado. Dentro disso, a gente tem a nossa loja de produtos, que é específica para profissionais da área, né? Que trabalham hoje com a beleza, que é sobrancelha, cílio, micropigmentação. Então, a gente tem essa loja também, Virtual. virtual. Virtual, uma loja virtual, legal. Isso. E temos também, então, hoje a parte do digital, né? Que eu tenho os meus infoprodutos hoje, que eu tenho em plataformas, né? A gente tem ali gravados materiais. E agora eu estou com um projeto de começar, então, com os eventos, né? Com os workshops, mentorias para profissionais de todas as áreas que querem se posicionar no mercado, que querem usar aí, né? A gente vai ter agora o nosso primeiro workshop que vai acontecer, eu acho que vai ser ali em agosto, que vai ser sobre o Instagram, justamente para auxiliar essas pessoas que têm dificuldade, que hoje não sabem usar essa ferramenta valiosíssima que a gente tem para trazer lucratividade, né? Para fazer o crescimento do negócio. E essas, aos pouquinhos, eu quero ir, né, trazendo as mentorias justamente focada na parte de negócio, né, de posicionamento, do marketing, do negócio, da profissional que quer ir para o digital, então eu quero trazer isso também. E tem outros projetos aí pela frente que também, de outros negócios
estão por surgir, porque é bem aquilo que a gente falou. Eu acho que não só eu, mas eu vejo que tu também é aquela pessoa que gosta de tem uma coisinha, eu preciso, agora tá tranquilo, a minha obra aqui já tá finalizando, eu preciso achar mais uma coisinha agora para mim me envolver, né? Então, os projetos, eles nunca param. Nunca. E sim, eu sempre tento achar meios de que a gente possa estar sempre crescendo dentro do mercado, né? Que a gente possa ter aí, não depender somente de um negócio em si, mas que a gente possa também estar em outros ambientes aí, em outros mercados. Sensacional, assim, tô lisonjeada de poder ouvir a tua história e olha, aprendi hoje muito, muito contigo, porque, mais uma vez, né, eu sou já mais velha e, olha, eu com a tua idade não tinha, vou ser bem sincera pra você, não tinha nem, acho que 25% dessa maturidade que tu tinha, né, então parabéns. Dessa idade já tá com certeza aqui inspirando muitas mulheres, me inspirando. E Renata, aqui no podcast, sempre no final, a gente tem uma pergunta. Nós somos um podcast que é voltado para mulher. E qual a mulher que te inspira e por quê? Então, eu poderia citar várias. Poderia citar vários nomes aqui, né, de mulheres que hoje para mim são inspiração, mas eu posso citar que eu mesma. Pode? O que que eu, Deve? o que que eu penso, né? Eu preciso me inspirar na minha história, Mish. Eu preciso me inspirar na minha trajetória. Eu preciso olhar para a mulher que eu era, para a menina que começou lá atrás e para onde eu cheguei, né? O que eu conquistei. E eu não estou falando só sobre dinheiro, sobre patrimônio, sobre clínica, sobre ter um espaço grande, bonito, enfim, não é sobre isso. Mas me inspirar no que eu vivi durante o processo. E quando a gente consegue olhar para isso, eu acho que se torna tudo mais prazeroso. E se tu não for a tua inspiração diária, quem vai ser? Verdade. Quem vai se inspirar, né? Então, hoje, eu acho que assim, eu preciso me inspirar no meu eu do passado. Eu preciso me inspirar na Renata do futuro. E observar isso do meu crescimento, né? Do que eu fiz, de onde eu vim, do que eu construí, das vidas que eu consegui impactar até aqui, de mulheres que hoje compartilham comigo dos sonhos que realizaram, né? De profissionais que saem aqui de dentro da clínica, muitas vezes falando, eu não aprendi técnica, Renata. Eu aprendi a realmente fazer a diferença na minha vida. Eu precisava dessa virada de chave. Então, eu me inspiro muito no meu eu, né? Na minha construção e na mulher que eu me tornei, do que eu vim e do que eu sou hoje e do quanto eu já consegui agregar na vida das pessoas. Então, acho que uma mulher que me inspira muito aí é a Renata, que veio do pequeno, do que batalhou muito e do que hoje está aqui e do que tem ainda por vir também. Sensacional. Renata, onde que as pessoas te encontram na internet? Onde elas acham tudo isso que tu tá, todos esses projetos? Tem um local assim geral? A gente vai deixar aqui na descrição, tá? Toda Uhum. a clínica, mas eu queria que tu explicasse para o pessoal qual é a melhor maneira de te mandar um direct, se esse podcast te inspirou, se quer aprender algo contigo, se quer te fazer uma pergunta. Michi, vou estar disponível 100% lá no Instagram, podem me seguir lá no Instagram, só colocar lá Renata Amaral, que já vai aparecer lá o meu arroba. Eu fico à disposição, né, de troca, de caso tenha alguém que precise de ajuda, que precise trocar ideia, que precise, às vezes, de uma dica. Eu gosto muito disso, então, com certeza, eu vou ficar muito feliz lá de receber esses contatos. A gente tem também, né, o perfil da nossa clínica, que tem, na minha biografia tem lá também, pode mandar mensagem, tem o nosso WhatsApp também, que a gente pode tá auxiliando em dúvidas, então é bem tranquilo, tá? E eu fico muito feliz mesmo, assim, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que tudo que a gente consegue agregar uma para outra é muito valioso. E nós, mulheres, a gente precisa conseguir
fazer essa corrente de união, né? Tem mulheres com potencial gigantescos aí no mercado e que às vezes só precisa de um empurrãozinho, só precisa disso aqui, de uma troca, de dizer assim, nossa, tu tem uma história top, tu é uma pessoa assim, ó, que só vai, né? Então, acredito que isso tudo que tu tá fazendo também com esse projeto é algo que vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, isso é muito bacana, assim, deixo aqui também os meus, né, parabéns pelo teu projeto, pela tua iniciativa, pela tua dedicação, teu empenho de estar aqui trazendo pessoas, trazendo profissionais, trazendo mentes pensantes para que junto, né, tu consiga de alguma forma aí fazer a transformação na vida de tantas mulheres. Então, eu fico muito feliz de, né, ter passado aqui algumas horinhas aqui contigo e espero que de alguma forma eu possa ter contribuído com vocês. Eu tenho certeza absoluta que tu impactou a vida de alguém, estará impactando, porque o vídeo no YouTube, ele é atemporal, né? Então a gente não sabe quando a pessoa vai estar assistindo. Agora, aproveitando isso que ela está falando, dentro do É Com Elas, gente, nós temos uma comunidade que tem um grupo, ele é 100% gratuita, e a ideia da comunidade é fazer exatamente isso que a Renata está falando, é conectar mulheres que estão em busca de um crescimento profissional através do empreendedorismo, ou crescer ali, se conhecer melhor. A gente tem uma parte do grupo que se chama Mentalidade. Então, clica aqui no link, entra lá no grupo e interaja, né? Entra lá no grupo, conta a sua história, e já surgiram mulheres que fizeram parcerias através do grupo. Então, estão se apoiando, e eu também acredito muito nisso, que a gente precisa se apoiar, porque de uma forma, querendo ou não, a mulher normalmente, né, tem ali muito mais obrigações com a família, às vezes já tem um salário menor, então a gente tem que criar esses grupos de apoio. É muito importante isso para que a gente possa crescer e poder Com mostrar certeza. aí para o mundo a nossa. Não poder, que eu acho que não é essa palavra, mas as nossas possibilidades, né? O nosso sucesso. E a comunidade eu acho que é muito bacana também, né, Mish, pelo fato de que ali a gente consegue reunir várias informações. Então, às vezes tem uma coisinha que tu precisa saber, mas que tu talvez não tenha acesso, que ali dentro vai ter pessoas que já viveram o que tu tá passando e que podem te agregar de alguma forma, né? Então, com certeza isso é algo que soma muito e para quem às vezes está sem direção, que está um pouco perdida, vamos dizer, ai, faço, não faço, o que eu devo fazer, que passo que eu devo ter agora, eu acredito que a comunidade também ajuda muito nisso, né? Então é muito bacana e sim, quem ainda não está na comunidade, eu acredito que tem que estar lá dentro, porque realmente é algo que agrega muito. Então, assim, estejam, eu sempre digo, estejam em lugares, em mesas com pessoas que já viveram o que tu quer viver, né? Que com certeza sempre vai ter algo novo para aprender e tu vai tirar alguma coisa valiosa dali, tu sempre vai tirar. Então é muito importante essa troca e essa conexão, com certeza. Renata, eu vou aproveitar mais um minutinho teu, que eu tive uma ideia aqui, porque olha só, o que acontece às vezes lá na comunidade, e eu presto muita atenção nisso, e tu vai com certeza dar uma boa dica aqui. Às vezes a gente tem os grupos divididos, né, entre empreendedorismo, mentalidade, beleza, e a gente tem um que é chamado troca de serviços, que é para fazer uma promoção. Por quê? Por que isso? Porque o que acontece, e eu acho que é o maior erro que as mulheres fazem na hora de se autopromover. Elas pegam, e por isso que eu criei o grupo Troca de Serviços, senão vira um spam, vira um grupo de spam, todo mundo só falando do seu trabalho. Elas querem se promover apenas colocando uma foto com o número de telefone e falando, esse é o meu serviço, tananã, tananã. Como que a Renata se promoveria em um grupo de network desse? Primeiro, eu acho que tu precisa mostrar, entender a dor do teu público, do teu cliente e mostrar qual é a diferença que o teu serviço faz lá dentro, né? Hoje a gente está recheado aí na internet de foto com oi, tudo bem, eu sou a Renata e eu tenho tal coisa. Qual é a transformação que tu faz, né?
Eu sugiro, daqui a pouco, grava um vídeo para que tu gere mais conexão. As pessoas se conectam com pessoas. A gente se conecta até com a fala, com a forma de falar, né? Tu já brincou ali, Michi, então eu sei que é gaúcha. Mostra o diferencial, mostra o quanto tu tá disponível ali, o quanto tu tem conhecimento a ponto de ajudar e de agregar para essa pessoa, tá? Então, acredito que isso seja muito mais valioso de tu mostrar a transformação que tu pode fazer, o quanto tu tem conhecimento disponível para auxiliar essa pessoa que não tem o que tu tem, né? Em vez de apenas uma foto e é meu número de telefone, acaba se tornando algo muito pessoal, né? muito venda, muito Venda, né? forçar, né? Então, assim, tanto que isso é um assunto também que eu vou trazer no workshop do Instagram que vende, falar sobre essas narrativas, né? Porque é muito diferente tu postar uma foto lá e resultado, agência, horário, né? Ou, eu vendo bolsa, olha, essa bolsa é tanto, né? Do que tu mostrar a diferença de quantas vezes tu já se sentiu incomodada com X coisa e o quanto isso talvez impactaria nisso aqui, nesse resultado. E se eu te disser que eu tenho um produto, que eu tenho isso que pode fazer a diferença, que pode mudar isso aqui para ti. Então, assim, é diferente a forma que tu apresenta, né? O teu produto, o teu serviço, eu acho que isso muda muito. Então, eu faria dessa forma. Não, sensacional, porque tem mais de 800 mulheres atualmente, daí eu vejo às vezes essas postagens assim, né, compre batom, eu falo que é a postagem compre batom, eu tô aqui, sabe aquela propaganda compre batom? Eu tô aqui, me liga se você quiser, eu falo, meninas, quem vai comprar de vocês se apresentando dessa forma? Usa o grupo de uma forma inteligente, gera valor, Exatamente, dá antes exatamente. de querer receber. Isso, faz um material, daqui a pouco as pessoas gostam de ganhar, né? Tu disse, faz ali algo, dá algo, né? Quando eu falei ali para ti que a gente lançou o meu primeiro produto, que foi um material, um caderno de treinos, assim, de atividades, um e-book, né? Quando a gente lançou aquilo ali, antes de fazer isso, de lançar ele à venda desse material, eu liberei gratuito uma folha com um exercício. Isso teve muita gente baixando aquilo ali. Eu falei, tá, então se muitas pessoas baixaram isso aqui, é porque isso aqui talvez tem pessoas que têm dificuldade. Então eu vou fazer um material que agregue mais e vou lançar isso, e vou fazer um teste. E foi onde a gente teve muita venda, assim, até hoje vende aquilo ali, aquele produto, porque são pessoas que precisam, né, daquilo. Então, acredito que tu fazer isso, daqui a pouco dar algo, liberar algo, mostrar o teu interesse em ajudar a pessoa e não em vender o teu produto para ela, é diferente. Então, o outro que está do outro lado lá vai ver de uma forma diferente, né? E eu penso muito nisso, assim, hoje eu vivo muito isso e eu observo muito isso nos negócios, né? Como que é isso? Como que é a apresentação? Como que é o marketing? Como que a pessoa, ela faz o cliente se sentir realmente pertencente àquilo, né? Então, hoje, no que a gente vive, no mundo que a gente vive, a gente precisa muito disso. A gente Verdade. precisa gerar essa conexão, fazer com que a gente está numa era, eu acho que as pessoas estão tão automáticas que às vezes perde um pouco aquela coisa mais da humanidade, do acolhimento, do aconchego, da troca, sabe? Então, eu acredito que fazer isso de uma forma que tu realmente consiga se aproximar da pessoa é diferente, né? E vai agregar Sim. muito mais. Sensacional. Então, ó, dica de ouro, mulherada, agora vamos trabalhar isso lá no grupo que eu quero ver. Renata, muito obrigada. Muito Obrigada aprendizado eu, contigo aqui hoje. muito Aproveita o obrigada. frio aí E em tô Lajeado, que tá aqui, frio, né? sim, tá um friozinho aqui, sim. E fico aqui à disposição, caso precisem, caso a gente precise ter mais momentos como esse, né? E se as meninas da comunidade também precisarem de algo, estou aqui à disposição, porque vai ser um prazer poder aí conversar e trocar ideia com vocês.
Vamos convidar a mulherada para o workshop, depois eu combino contigo. Obrigada, Vamos gente. lá. Até Obrigada, gente. mais. Até o próximo episódio. Não esquece de assinar o canal e participar aqui do É Com Elas. Até!